Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto do momento, né? Infelizmente, desde o ano passado, nós estamos passando aí por essa situação dessa pandemia causado pelo coronavírus. Mas afinal de contas, o que é esse coronavírus? Então, por definição, o coronavírus é um SARS-CoV-2. Ele, na verdade, é um beta-coronavírus. Ele pertence ao subgênero Sarcovirus da família Coronaviridae e é o sétimo coronavírus conhecido a infectar seres humanos. Ou seja, esse não é o primeiro caso de coronavírus, de doenças causadas por coronavírus. Já teve alguns anteriormente, mas não tão devastadores como ele. Esse coronavírus, SARS-CoV-2, ele foi descoberto em amostras de lavado bronquioalveolar obtidas em pacientes com pneumonia de causa desconhecida, e os primeiros relatos foi feito na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, isso em 2019. Daí o nome de Covid-19. Na verdade, os coronavírus, eles são uma grande família de vírus e muitas espécies deles são diferentes, né, e podem contaminar homens, camelos, gados, morcegos, enfim, outros animais. E até o momento não se sabe assim se existe um reservatório silvestre do SARS-CoV-2. A Covid-19 ela é uma abreviação de Coronavírus Disease 2019, ou em português, doença do coronavírus 2019. É uma doença que tem como característica atingir o sistema respiratório de uma forma aguda, é uma infecção potencialmente grave e tem uma elevada transmissibilidade. Os coronavírus, eles são vírus RNA grandes e eles, através de combinação genética, eles podem se combinar e se adaptar a novos hospedeiros. A fisiopatologia do coronavírus, ela não está totalmente esclarecida. No entanto, foi confirmado que o SARS-CoV-2 ele se liga a receptores de uma enzima chamada enzima conversora da angiotensina 2, ou a chamada ECA2. E em humanos, isso sugere que esteja relacionada à patogênese, né, semelhante ao SARS, síndrome da angústia respiratória em humanos. Então, em função dessa potência que ele tem, ou dessa capacidade de se ligar à ECA2, ele pode se instalar e infectar ou contaminar vários órgãos do nosso corpo, principalmente aqueles órgãos que têm a ECA2 na sua estrutura. Então, normalmente, os principais sintomas da Covid-19, elas estão relacionadas a uma dor de cabeça, uma dor de garganta, febre, tosse, dificuldade de respiração, calafrios e diarreia. Esses são os sintomas principais. Existem outros que são mais secundários. Quando o paciente evolui para sintomas mais graves da doença, ele pode apresentar uma grande dificuldade de respiração, ele pode apresentar o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave e pode também desencadear uma insuficiência renal, de acordo com a gravidade aí do processo, né? Alguns medicamentos ajudam no tratamento desses sintomas, porém o tratamento ainda vacina, né? O que ele precisa realmente é vacinar, esse é o principal. Mas em pacientes que estão acometidos, né, estão sendo tratados, né, com alguns medicamentos, os que são mais utilizados normalmente são analgésicos, principalmente nos casos mais leves, ou seja, cerca de 85% das pessoas que pegam Covid, elas vão ter sintomas mais leves, então medicamentos como a dipirona, o ibuprofeno, o paracetamol, vão ajudar bastante aí na questão dos sintomas, eles não vão combater o vírus, apenas tratar os sintomas. Também pode ser usado anti-inflamatórios, corticoides, como a dexametasona, né, em pacientes que já estão numa situação um pouco mais grave, pacientes mais críticos, né, que precisam de ajuda para respirar
com utilização de equipamentos mecânicos. Então, a coisa, nessas situações, é importante entrar também com anti-inflamatório. Além disso, também pode ser utilizado anticoagulantes, né? Os anticoagulantes servem para impedir que haja a formação de um trombo, de um coágulo em alguma parte do nosso corpo e, consequentemente, levar o indivíduo aí a uma situação ainda mais grave. E também, devido à debilidade que nós temos no nosso corpo, é importante também a utilização de alguns antibióticos. Então, existe um conjunto de medicamentos que são utilizados, não especificamente para o combate do vírus, mas sim ao tratamento, uma forma de você trabalhar a questão dos sintomas que vêm junto com a Covid. Agora, uma situação muito importante que está ocorrendo é a que a gente chama de síndrome pós-Covid. O que é essa síndrome pós-Covid? A síndrome pós-Covid-19 ela é uma complicação decorrente da infecção pelo novo coronavírus, né? Essa síndrome pós-Covid ela é considerada como uma condição inflamatória difusa e multissistêmica e está associada a problemas do sistema nervoso central e músculo esquelético. Estudos feitos, né, mostram que cerca de 80% dos pacientes que tiveram Covid-19 e se recuperaram, eles sentem pelo menos um sintoma em consequência dessa infecção, até 4 meses ou mais depois do fim da infecção. Então, pacientes que tiveram casos graves, que exigiram internação, que ficaram em UTI, né, eles têm uma tendência de sofrer um abalo muito grande, né, um abalo orgânico muito grande. E o corpo leva muito tempo para poder se recuperar desse abalo, né? Pacientes que tiveram episódios mais leves também podem deixar marcas aí prolongadas. Então, tanto em pacientes mais graves como em pacientes que tiveram a Covid de uma forma mais branda, elas podem ter essa síndrome do pós-Covid e esses sintomas acompanhar o paciente por muito tempo, 3, 4, 5 meses, às vezes até mais. Quais são esses sintomas característicos da síndrome pós-Covid? Os principais, os mais conhecidos, os mais comuns são a sensação de uma fadiga intensa, o paciente já levanta, a pessoa, né, já se levanta extremamente cansado, sente um cansaço absurdo durante todo o dia, prejudicando até o seu dia a dia, a sua performance, a possibilidade de trabalhar de uma forma mais efetiva devido a esse cansaço intenso. Também pode apresentar cefaleias, mialgias, dores musculares, dificuldade para respirar, palpitações, tonturas, trombose. Pacientes podem ser acometidos por problemas emocionais, principalmente depressão e ansiedade, e inclusive apresentar déficit cognitivo com alteração de fala, memória e fadiga mental. Então, é muito comum encontrar em pacientes pós-Covid esse tipo de sintoma. Uma estatística que foi feita, em estudos feitos, mostrou que a cefaleia, a dor de cabeça, elas estão presentes em cerca de 80% das pessoas que tiveram Covid. Tontura, cerca de 50%, perda de olfato, 55%, pernas e mãos com dormência, formigamento, 60%, visão turva, algum problema relacionado com os olhos, cerca de 30%, sensação de zumbido no ouvido, cerca de 30%, perda do paladar, em torno de 60%, e assim vai, né? Dores musculares e outras queixas aí não tão frequentes. Ou seja, o percentual é muito grande de sintomas pós-Covid, né, que levam a gente a ter, o paciente a ter, ou a pessoa que teve essa doença, a sentir essa debilidade. Tá? Então, os principais tratamentos, né, feitos em pacientes pós-Covid, tratamentos medicamentosos, é feito com a utilização de analgésicos, de anti-inflamatórios, anticoagulantes, através da oxigenoterapia, fisioterapia respiratória, fazer uma atividade física moderada e principalmente uma nutrição adequada. Esse conjunto aí de tratamentos ajuda bastante a questão dos sintomas pós-Covid. Com relação
ao tratamento pela auriculoterapia francesa, nós temos alguns pontos que podem e devem ser utilizados para essa questão da cefaleia, para a dor muscular, a perda cognitiva, a perda do paladar, a perda do olfato. Então, existem diversas estratégias, diversos pontos que podem ser utilizados através da auriculoterapia francesa, que a gente consegue um resultado bem interessante e bem satisfatório. Eu mesmo já tive alguns pacientes, atendi alguns pacientes pós-Covid com esse tipo de queixa, ou a queixa mais frequente, que é a perda do olfato, a perda do paladar, e que a gente conseguiu, através do tratamento, utilizando pontos da auriculoterapia francesa, reverter esse processo de uma forma relativamente rápida, questão de 15 dias ao mês a pessoa recuperou tanto o paladar quanto o olfato. Agora, pacientes que estão apresentando uma questão mais emocional, isso já demanda um pouco mais de tempo, mas nós temos tratamentos extremamente efetivos, combinações de pontos extremamente efetivos, utilizando a auriculoterapia francesa, e que, na minha experiência, tem dado excelentes resultados, né? São pontos que a gente já usava, né, para o tratamento de pacientes com problemas emocionais, não necessariamente da Covid, mas que a gente pode também usar em pacientes com essa síndrome pós-Covid. Então, muito importante, muito interessante utilizar o tratamento com a auriculoterapia francesa, trabalhar a questão da imunidade, trabalhar essas questões emocionais, trabalhar o medo que o paciente tem, muitos pacientes com muito medo, trabalhar a preocupação, memória, enfim, fazer um tratamento geral desse nosso paciente. Então, quem tiver a oportunidade de atender pacientes que tenham tido Covid, seja ela mais branda ou mais grave, ou aspecto mais moderado, eu recomendo utilizar a auriculoterapia francesa. Eu tenho certeza que vocês vão ter o mesmo sucesso que eu tive com os meus pacientes e estou tendo até hoje. Então, fica aí a minha recomendação.